Romanos capítulo 3, está estudando versículo 20, versículo 21, versículo 22 e 24. São apenas 4 versículos que falam sobre a lei e a fé em Cristo Jesus. Então, pessoal, é só o básico, né? Simplesmente o básico. Só entender esse texto, o que o apóstolo Paulo queria dizer com o capítulo 23. No versículo 20 está escrito o seguinte: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ok, neste momento que Paulo está escrevendo essa carta, o que acontece? Antigamente, né, no Velho Testamento, Deus ele fez com que Moisés escrevesse a lei. A lei não era para salvar, a lei era para preparar as pessoas para aceitarem Jesus Cristo como Salvador. Então, ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz o que as pessoas saibam que são pecadores. Então a lei, ela foi dada ali, Deus deu a lei para que as pessoas compreendessem que elas são pecadores, para que as pessoas saibam que são pecadoras. Esse é o propósito da lei, e não ser aceita por Deus, mas para que as pessoas saibam que são pecadoras, ok? Versículo 21, mas agora Deus já mostrou que o meio pela qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte. Então a lei de Moisés e dos profetas, ela dão testemunho do seguinte. Vamos ver aqui no versículo 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé. Deus aceita as pessoas por meio da fé. Então a lei de Moisés, a lei dos profetas, já davam testemunho de que Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Então somos salvos por meio da fé que temos em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Por exemplo, porque naquele tempo existia lá os judeus e os não-judeus, aqueles que obedeciam à lei era aceito por Deus. Então existia aquela diferença. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo, que aceita Jesus por meio da fé, não existe diferença, nem é branco e nem negro, judeus e não judeus, todos que aceitam Jesus, que creem em Jesus pela fé, para Deus não existe, não há diferença entre as pessoas. 24, mas pela sua graça, sem exigir nada, porque na lei naquele tempo ficava exigindo, tinha que obedecer à lei, acreditava que para ser salvo tinha que cumprir a lei, sendo que a lei veio para preparar as pessoas para aceitar Jesus Cristo, e a lei também ela foi escrita para as pessoas entenderem que elas são pecadoras. Então, mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva, é Cristo Jesus que o salva. Então Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. Então a lei veio para demonstrar que as pessoas são pecadoras e que as pessoas, para preparar as pessoas para a vinda de Jesus Cristo, para a vinda do Messias, quando ele veio ali, nasceu de uma virgem, né, e pregou ali 3 anos e morreu, ressuscitou o terceiro dia. Então a lei veio para preparar as pessoas para aceitar Jesus Cristo quando ele veio humanamente dizendo, né, agora, para ser salvo em Cristo, Deus não exige nada da lei. Deus exige que as pessoas tenham fé em Cristo Jesus. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva.
Então, pela fé em Cristo Jesus, Deus aceita todos. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.